Bom dia aí, amigos que seguem a página do Jornal Contratempo de Ourinhos. Nós temos hoje a nossa primeira entrevista live. Na verdade, nós estamos estreando hoje a possibilidade de estarmos fazendo entrevistas pelo Jornal Contratempo. E a gente tem aqui um prazer muito grande de ter o Alexandre Padilha, que foi ex-ministro ex-ministro da Saúde, né, do governo do Partido dos Trabalhadores. O Padilha, ele é um médico formado pela Universidade de Campinas, especializado em infectologia pela USP. Foi, então, como já disse, ministro da Saúde, se destacou como um dos principais responsáveis pela implantação do programa Mais Médicos, que trouxe tantos ganhos, levou a saúde para milhões de brasileiros que, até aquele momento, muitos nem tinham visto um médico à frente, e conseguiu levar a atendimento em saúde, que é um componente extremamente importante para a conquista da cidadania. Na Prefeitura de São Paulo, na gestão do Fernando Haddad, ele exerceu também o papel de secretário da Saúde do município. Foi candidato a governador em 2014 em São Paulo, tendo ficado na terceira colocação, depois do Alckmin e do SCAF, tendo feito uma campanha excelente por todo o estado de São Paulo. Atualmente, o Padilha, ele é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, tendo um mandato combativo em favor da cidadania e da democracia. Recentemente, ele ficou entre os melhores deputados de melhor atuação na Câmara Federal em São Paulo. O Alexandre dos Santos Padilha, como eu já disse, para nós é uma grande alegria, uma grande honra tê-lo aqui conosco. A gente vai ter para entrevistar o Galeta, que é o jornalista do Contratempo, já atuou em muitas mídias locais aqui de Ourinhos e região, tem todo um trabalho de excelência em relação à prática do bom jornalismo e vai estar conosco aqui entrevistando o Padilha no dia de hoje. Possivelmente, talvez tenhamos aí a entrada da Eduarda, talvez ela esteja com algum problema de internet, ainda ela não tenha conseguido entrar. Se ela conseguir, a gente vai também adicioná-la aqui na entrevista. Padilha, muito obrigado. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. E eu vou estar aqui fazendo uma pergunta inicial e depois passando para o Galeta, para ele continuar a entrevista. Nós estamos aproveitando aí a tua formação na área da saúde, ex-ministro da Saúde, secretário da Saúde da Prefeitura de São Paulo, e nós estamos vivendo aí um momento bastante complicado no Brasil, que é a pandemia. Nós estamos longe do controle da pandemia no Brasil? Que avaliação, que análise você faz a respeito? Bom dia, Marcos. Bom dia, Luiz Galeta. Bom dia a todos de Ourinhos e toda a região, todos que acompanham aí o Contratempo. Primeiro, é uma honra poder conversar com vocês. Estou com saudade de Ourinhos e região. Vamos ver se passa logo, né, o quanto mais rápido passar esse período aí do distanciamento físico que nós estamos fazendo, que é tão importante para poder circular a região mais uma vez. O Brasil, viu, Marcos, é visto como uma verdadeira aberração na condução da pandemia da Covid-19. Isso é muito assustador, porque o Brasil, ao contrário, sempre foi visto como um dos líderes globais na saúde. Por mais que a gente tenha muita fragilidade no SUS ainda, muita dificuldade de acesso, o Brasil sempre foi visto como um país que se esforça a cuidar da saúde, a saúde ser um direito, se esforça nas ações preventivas, nossos programas de vacinação sempre foram vistos como programas modelo para o mundo, a nossa postura. Eu era ministro na época do governo Lula, ministro temporâneo, ministro da Saúde. Nossa postura, por exemplo, na gripe suína, na chamada H1N1, foi reconhecida no mundo inteiro. Nossa postura de como a gente descobriu e enfrentou o Zika vírus também. O enfrentamento da malária, que nós fizemos quando fui ministro. Quando fui ministro, a gente recebeu o certificado
de redução da incidência da tuberculose, certificado da erradicação do sarampo, da rubéola. Ou seja, o Brasil sempre foi visto como um líder global no enfrentamento à saúde. E hoje ele está sendo visto como, junto com os Estados Unidos e a Índia, como os 3 países do eixo da morte, da pior condução em relação à pandemia. Isso faz com que a pandemia continue crescendo no nosso país. O Brasil é muito grande, é verdade que tem regiões que você tem uma redução das mortes, ainda não uma grande redução dos casos, mas redução do número de mortes, compensação outras regiões crescendo muito o número de mortes, o que faz com que o Brasil esteja há mais de 2 meses, ou seja, mais de 8 semanas epidemiológicas, com mais de 1.000 mortes por dia. Isso não aconteceu em nenhum outro país do mundo. O Brasil é o único país do mundo a manter um período tão longo de mais de 1.000 mortes por dia. Nem os Estados Unidos, que tem uma população que é o dobro da população brasileira, onde a pandemia foi muito grave, nem os Estados Unidos ficou tanto tempo com tantas mortes, com mais de 1.000 mortes por dia. Espanha, Itália, que foram aqueles países que assustou a todos, né, pelo colapso das cidades, tiveram aquela explosão inicial de casos e conseguiram controlar, no caso da Espanha em 30 dias, no caso do Reino Unido em 40 dias, a Itália demorou um pouco, quase 60 dias, mas nenhum ficou. O que acontece no Brasil é estamos há 2 meses seguidos com mais de 1.000 mortes por dia, e desde quando a pandemia começou no Brasil, lá em fevereiro, só um crescimento. Chegou a hora que estabilizou lá no alto. É como se você estivesse numa montanha russa e sobe lá o carrinho e fica parado lá em cima, você nem desce nem sobe mais, está lá em cima, morrendo 4 Boeings de avião, né? 4 aviões Boeings por dia no país. Então, a gente não pode dizer que tem um controle. A gente está numa situação muito crítica por muito tempo. O que é muito preocupante? Porque está acontecendo uma certa naturalização dessa situação, Marcos. Está virando como se fosse uma coisa natural morrerem 1.000 pessoas por dia por uma doença no Brasil. Só para vocês terem ideia, a dengue, que é a principal endemia que tem no Brasil há mais de décadas, o pior ano da dengue, pior ano, que mais morreu gente por dengue, morreram 900 pessoas no ano por dengue. O Brasil morre há mais de 2 meses seguidos, mais de 1.000 pessoas por dia pela Covid-19. Edília, bom dia, obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu queria saber de você, como é que você encara. A gente teve o início da pandemia com o Mandetta tendo uma atuação que era considerada correta e adequada, embora o presidente desde o início já batendo de frente com ele. E depois, após a saída do Mandetta, a impressão que ficou, e os números também dizem isso, foi um descontrole total, né? A gente vê que nos outros países onde ocorreu a pandemia, em 2 meses as coisas começaram, a curva começou a cair e a se estabilizar, e alguns países já estão até voltando às suas atividades normais. E o Brasil, pelo contrário, seguiu a linha inversa. Só está aumentando o número de casos. Como é que você vê essa situação e o que pode acontecer ainda? Galeta, primeiro eu estou convencido, né? Muita gente fala assim, isso é incompetência, ou é loucura do Bolsonaro, ou é ignorância dele. Estou convencido de que não é isso, é uma decisão política do Bolsonaro. Bolsonaro não é louco, até pode ter... não sou psicólogo dele, não sou psiquiatra dele, mas até é possível que ele tenha alguns traços de sociopatia, como as pessoas falam, tudo desde os relatórios da saída dele do Exército lá atrás já apontavam isso, né? Quando ele saiu do Exército, porque ele ameaçou soltar bombas. Mas a atitude dele não é de uma loucura, não é de um despreparo, é de uma certa convicção política. Bolsonaro botou na cabeça, desde o começo dessa pandemia, que a pandemia só vai se estabilizar quando todo mundo se infectar.
Ele chegou a falar isso várias vezes. Não sei se vocês se lembram, no dia que o Brasil chegou a 10 mil óbitos confirmados, e ele estava passeando de jet ski em Brasília. Na hora que ele para falar com as pessoas, ele fala assim: ah, isso aí vai ser assim, vai morrer muita gente, só vai parar quando 70% da população tiver infectada. Então, todas as posturas do Bolsonaro foram no sentido de estimular, de aumentar a transmissão da doença, da pandemia na população brasileira, porque ele botou na cabeça que só vai estabilizar quando chegar a 70%. Qual que é o grande problema disso? É que para chegar a 70% da população infectada, muita gente vai morrer, como muita gente morreu. Eu quero repetir aqui, nós estamos com mais de 115 mil óbitos, nós estamos há 2 meses com mais de 1.000 mortes por dia. A pior endemia que o Brasil tem, que é a dengue, no ano que mais morreu gente por dengue, morreram 900 pessoas. Desde abril, final de abril, ao longo de todo o mês de maio, a Covid-19 é a doença que mais mata no Brasil. Então, ele apostou nisso. Para isso acontecer, ele tinha que fazer a ocupação militar no Ministério da Saúde que ele fez, exatamente para ter uma pessoa lá que não venha contestar essas ações genocidas, não venha contestar o medicamento que ele quer prescrever, né? Não venha contestar o fato de que todos os recursos que nós, lá no Congresso Nacional, eu como deputado federal, aprovamos para o Ministério da Saúde poder executar, poder ajudar os estados e municípios a abrir leitos, poder fazer testagem no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo no número de casos, é o segundo país no número de óbitos, é o primeiro país do mundo a número de óbitos sustentado por mais de 8 semanas e está abaixo de 70 entre número de testes realizados para cada 1 milhão de habitantes. Então, essa é a situação do país. Ele optou por não ampliar testagem no Brasil, tanto é que você tem, o Ministério da Saúde distribuiu cerca de 5 milhões de kits para testagem e está com 10 milhões parado lá no Ministério. Né? Você tem quase 60% só dos recursos que foram aprovados foram executados até agora. Né? Isso no meio de uma pandemia gravíssima, porque ele fez uma opção. A opção dele é que quanto mais pessoas se infectarem, quanto mais pessoas pegarem a doença mais rápido, na cabeça dele vai estar protegido, né? Vão estar imunes pela infecção, e com isso vai paralisar, vai estabilizar mais rápido a pandemia e vai com isso poder recuperar a atividade econômica. Tem 2 graves problemas nessa visão dele. Primeiro é isso. Para isso acontecer, nós temos a maior tragédia humana na história brasileira, mais de 115 mil mortes. Podia ser diferente? Podia. É só vir aqui na Argentina. Não vou nem falar de países da Europa, da Alemanha, porque as pessoas vão falar assim: ah, não, mas a Alemanha é rica. Vamos falar da Argentina, que é um país mais pobre do que o nosso, que vivia uma crise econômica gravíssima há alguns anos, com muita dificuldade, né? Só que a Argentina já passado a eleição, dividida também, né? Estava dividida a eleição, o presidente da Argentina ganhou com 3, 4% de diferença, muito parecido com o Bolsonaro aqui. Então, o que fez a Argentina? Unificou o país, o presidente unificou o país, deixou esse debate de situação e oposição de lado, ouviu a ciência, fez as ações corretas de proteção, garantiu renda para as pessoas, para que as pessoas pudessem enfrentar esse momento, garantiu crédito para o pequeno e médio empresário, com toda a dificuldade que a Argentina tem, país que tem uma dívida importante, com muita dificuldade, né? E está hoje aí com menos de 5 mil óbitos confirmados na Argentina. Ou seja, era possível fazer diferente. Agora, além das vidas que são perdidas, Galeto, acho que tem um outro problema nesse projeto do Bolsonaro, que é achar que a economia vai ser recuperada quando existe risco de vida. Não vai ser recuperada. Porque ninguém vai investir num país que não mostra que consegue controlar uma pandemia, que consegue proteger a vida. É intuitivo, né? É só pensar
Pega um médio comerciante que tem que fazer investimento. Se ele for abrir um comércio novo, ele vai ter que fazer investimento, reformar, vai ter que botar esses equipamentos para proteção, para reduzir o risco. Você acha que ele vai fazer isso se a pandemia está controlada, sem ter uma noção de controle, sem ter segurança de que o governo controla, que as informações são transparentes? Não vai, porque ele vai fazer uma coisa, vai investir um dinheiro dele sem saber se vai poder reabrir, se vai poder manter o comércio aberto ou não. Não vai. Ou seja, a economia não se recupera se você não tiver clareza de que você consegue proteger a vida. Esse é o grande ensinamento dessa pandemia. E, infelizmente, Bolsonaro colocou o Brasil num buraco diferente. Nós estamos assistindo países que foram... A gente acabou de assistir, semana passada, né, a Champions League, lá, a final do Campeonato Europeu, acontecendo em Portugal, governada ali por um governo de esquerda que protegeu Portugal, não teve... conseguiu controlar a pandemia, pôde receber um campeonato como aquele, pôde reabrir as suas atividades, está reabrindo de forma planejada, ou seja, vai mostrar para o mundo que consegue controlar e defender a vida. Bolsonaro, ao contrário, ele não consegue. Né? Está mostrando para o mundo que nós somos liderados por um presidente errático, que não tem a vida como um valor fundamental, que não protege a Amazônia, que é uma riqueza importante do Brasil, sobretudo para o mundo lá fora, para os investidores externos, colocando o Brasil num caminho muito ruim, né? Eu digo que é um pouco no eixo da morte. Né? O Brasil está no eixo da morte com o Bolsonaro. Opa, não estou ouvindo aí, Marcos. Acho que está sem o som aí. Agora tá. Uma internauta nossa que está acompanhando a entrevista, a Karina Mori Zimmermann, ela pergunta: Padilha, diante de vários casos de reinfecção, você acredita que o Brasil vai ficar por quanto tempo nessa situação de calamidade? Karina, primeiro, eu acredito que a pandemia, declarada enquanto pandemia, vai demorar muito tempo ainda. Eu queria relembrar todo mundo aqui, a pandemia do H1N1, que foi a gripe suína, ela durou de junho, enquanto pandemia internacional declarada, ela durou de junho de 2009 a agosto de 2010, ou seja, durou 14 meses. E para o H1N1 a gente tinha medicamento eficaz, que é o oseltamivir, que o pessoal chamava de Tamiflu, que era um medicamento que a gente sabia que, dando aquele remédio, reduzia o risco de casos graves e óbitos, e a gente se desenvolveu rapidamente uma vacina eficaz. O Brasil, em 2009 mesmo, já começou a vacinar, e em 2010 o Brasil foi o país que mais vacinou no mundo inteiro, em sistema público, com a vacina da H1N1. Então, a H1N1, que você tinha uma vacina eficaz, um medicamento eficaz, que causou muito menos mortes, a pandemia durou 14 meses. A pandemia da Covid-19 foi declarada no mês de março desse ano. Se a gente for contar 14 meses, iria até abril, maio de 2021. E como a gente não tem vacina eficaz ainda, medicamento eficaz, eu acho que ela vai durar mais tempo do que isso. Eu aposto, né, se for fazer uma projeção, eu acredito que nós vamos ter pandemia da Covid-19 declarada ao longo de 2020 e 2021 inteiro. Significa que nós vamos ter que ficar esse tempo todo nessa situação de distanciamento social, um pouco da situação de calamidade, como você falou? Certamente não. É muito provável que a gente consiga ter uma redução do número de casos em algumas regiões. Por exemplo, você pega algumas regiões do estado de São Paulo, a gente já está observando uma redução de casos confirmados ou casos suspeitos. É importante os casos suspeitos porque a gente faz pouco teste no Brasil, então tem muita gente que está com sinal e sintoma, procura o serviço para fazer o teste, não confirma o caso porque não achou o teste para fazer. Então tem que ser registrado como caso suspeito. Tem algumas regiões que está reduzindo, tem algumas regiões que está reduzindo mortes, porque é possível que a gente atinja, em algumas regiões, essa chamada imunidade de rebanho, né, que é a mortalidade de rebanho, como o pessoal fala, porque para alcançá-la muita gente vai morrer,
com a infecção de menos de 70% da população. Talvez seja atingindo algumas regiões com 50% da população infectada, porque também se infecta mais rápido as pessoas expostas, que se expõem mais. Quem usa mais o transporte coletivo, quem está no trabalho com mais aglomerado, quem mora em situação mais vulnerável, né? É possível que essa situação do distanciamento físico, que a gente possa atingir mais rápido com isso. Agora, o que é decisivo para isso? É termos uma vacina. Ontem, inclusive, eu estive a manhã toda no Instituto Butantan, nosso instituto público do SUS, aqui do estado de São Paulo, tem acompanhado o debate sobre as vacinas no Brasil. Agora quero convidar a todos a começar daqui a pouco pelo site da Câmara dos Deputados. Quando acabar a entrevista, quem quiser entrar, já dá para acompanhar. Vai começar uma sessão da comissão da Covid-19, que é a única comissão que está funcionando na Câmara, da qual eu participo, que vai debater hoje os estudos do projeto da vacina russa, como é que está, que vai ser desenvolvido aqui no Brasil, no estado do Paraná também. Nós estamos com vários, pelo menos 4 grandes projetos de vacina no Brasil, e é a grande esperança que nós temos, né? A esperança de que possa surgir uma vacina. Eu acredito que no começo a gente não vai ter uma vacina perfeita, nós não teremos uma vacina que proteja 100% como a vacina do sarampo, vacina da rubéola, que a gente se acostumou a ver no nosso sistema público. Talvez a vacina seja um pouco parecida como foi a vacina da gripe no começo, que ela só mostrava que ela tinha a capacidade de reduzir o número de mortes nos grupos de risco. Então, talvez seja uma vacina que no primeiro momento proteja, não de você pegar a Covid-19, mas de reduzir o número de mortes nos grupos de risco, mas sem dúvida alguma, a grande esperança para que a gente possa controlar o mais rápido possível essa pandemia. Dília, eu queria que você esclarecesse 2 pontos que a gente escuta falar todos os dias, algo muito comum. 2 crenças populares aí que tá se tornando como se fosse uma verdade para as pessoas, que é a questão dos recursos enviada para os municípios que têm o maior número de Covid e até aquela suposta verba de 18 mil, que já foi muito desmentida, mas que as pessoas continuam repetindo que a cada morte por Covid o município recebe 18 mil reais. A gente sabe que isso não é verdade. E também a questão dos pacientes curados. Tenta-se passar uma falsa impressão que o Brasil está combatendo bem o vírus porque o número de curados é grande. Então, eu queria que você explicasse isso para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para que elas entendam o que tem de real nisso tudo. Galeta, primeiro em relação ao recurso para os municípios, né? Primeiro que essa coisa de que a cada morte o município só recebe 18 mil reais é uma mentira absurda. A distribuição dos recursos para os municípios, tanto dos municípios quanto dos estados, não foi vinculado ao número de mortes. Pelo contrário, a primeira distribuição, inclusive, foi vinculada ao número da população. O Ministério da Saúde pegou exatamente os recursos que existiam do repasse, que eram feitos no critério de repasse do ano passado, quando não tinha Covid-19 ainda no passado, né? Pegou exatamente o parâmetro populacional de repasse de recursos para a atenção primária, que é aquela das unidades de base de saúde, das equipes de saúde da família, do pessoal que atende fora do espaço do hospital. E os recursos para a média e alta complexidade, que envolvem os ambulatórios especializados e os recursos hospitalares, foi exatamente a distribuição do ano passado, e colocou 1 mês a mais, depois colocou 2 meses a mais, como foi autorizado pelo Congresso Nacional. Então é mentira que tem um repasse vinculado ao número de mortes. Aliás, o Bolsonaro fez uma coisa que, na minha opinião, foi um crime também. Inclusive, entrei até com a representação contra ele naquele momento, que foi uma live, não sei se vocês vão se lembrar, um ao vivo que ele fez, incitando a horda violenta dele a invadir os hospitais. Ele estava dizendo que os médicos e médicas, os profissionais de saúde, estavam falsificando as mortes por Covid-19 por interesse dos governadores, dos prefeitos, para receberem dinheiro. Então, isso é uma situação absurda, né? O repasse dos recursos não foi vinculado
nem ao número de mortes. E também uma coisa muito grave, né? O próprio Tribunal de Contas da União já mostrou que o Ministério da Saúde, boa parte dos recursos, o Ministério da Saúde sequer repassou, né? Ou não executou. Nós temos aí cerca de 60% de execução dos recursos que foram autorizados lá no começo da pandemia. No momento da pandemia começa, você não pode executar tão lentamente, né? Nós temos uma situação, por exemplo, ampliação de testagem pelo país para fortalecer os laboratórios de teste. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Araraquara, que é governada pelo prefeito Edinho Silva, do PT, é a cidade com a menor letalidade da Covid-19 no estado de São Paulo. Reconhecida por todos, inclusive pelo governador, que não é, né, do PT, oposição ao PT, é reconhecido por adversários políticos do Edinho, reconhecido pelas universidades, como a cidade com a menor letalidade pela Covid-19. O que foi uma das coisas fundamentais para Araraquara atingir a menor letalidade? A prefeitura, quando não recebeu o apoio necessário de testagem do governo federal, o Instituto Adolfo Lutz não dava conta de fazer todos os testes para a cidade de Araraquara, montou junto com as universidades locais, o pessoal da Unesp, pegando inclusive laboratórios que não eram laboratórios de exames para doenças, né? Pegou o pessoal da farmácia, tudo, e montou, em apoio com os laboratórios locais, uma grande rede de testagem, para garantir testagem, né? Infelizmente, esse recurso não foi executado pelo governo federal. O governo federal não vem executando esse recurso como deveria estar executado, tanto é que o Brasil vive a situação que vive. Não só os recursos da saúde, como eu falei também, aquilo que foi autorizado pelo Congresso Nacional de recursos para apoiar os pequenos e médios empresários, que também estão sofrendo muito nessa pandemia, tiveram que fechar empregos, fechar seu comércio, tudo, e que precisavam ter recebido do Banco do Brasil, da Caixa, dos bancos públicos, uma oferta de empréstimo sem juros, que foi autorizado pelo Congresso Nacional. Nós autorizamos esse limite para que esse pequeno e médio empresário pudesse pegar um recurso para sobreviver esse período, né, com manter seus trabalhadores contratados. Nada disso foi garantido. E o outro ponto é que você falou, Galeta, dos chamados pacientes curados, né? Isso é uma falácia, né? Tentar esconder e naturalizar as mortes e tentar esconder e naturalizar as várias pessoas que felizmente não morreram pela Covid-19, mas que estão com muitas sequelas pulmonares, sequelas no coração, né? Isso é a mesma coisa de você falar o seguinte, ó, você ser dono de uma empresa de barco, né? E todo dia afundar um barco, todo dia afundar um barco, todo dia afundar um barco. Só que felizmente as pessoas sobrevivem porque elas dão conta de nadar, conseguem nadar. Aí vai chegar alguém que vai andar no seu barco, você vai falar assim, não, morreu 115 mil pessoas, é verdade, no ano inteiro que o barco afundou. Mas teve 3 milhões que não morreu. Ou seja, você não é culpado porque o seu barco está afundando, porque você coloca o barco numa situação de risco, né? Você não é culpado pelas 115 mil pessoas que morreram. Então é uma tentativa absurda de apagar as mortes que aconteceram, é um desrespeito com as famílias que perderam seus entes queridos. O Brasil é o campeão mundial de mortes de profissionais de saúde, então é um desrespeito com os médicos, com as médicas, com os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, que colocaram sua vida em risco para buscar salvar vidas no país e estão tentando esquecer essas mortes, estão tentando naturalizá-las, estão tentando dizer que de fato nada muito grave aconteceu e que a gente tem que tocar a vida, como disse o Bolsonaro. Isso a gente não pode aceitar. Padilha, eu estou introduzindo aqui a Eduarda, ela conseguiu entrar Chegou a Eduarda. Bom dia, tudo bem? Desculpa o imprevisto, vim só agora, mas deu tempo para eu falar sobre o assunto que eu estava planejando, que já foi dado um gancho aí para a gente falar um pouquinho de prefeitura, né? Na nossa cidade, a gente
na cidade de Ourinhos a gente precisa discutir bastante isso, porque coincidindo, né, a pandemia com as eleições municipais, a gente supõe que o modo que o prefeito vem agindo é completamente com intenções eleitorais, né? No começo da pandemia, lá em março, quando tudo era muito novidade, quando não se conhecia direito o vírus e como que o Brasil ia reagir a isso e tudo mais, a Prefeitura de Ourinhos demonstrou uma sensatez e uma preocupação, dizendo que estava se basando pela ciência e que iria fechar o comércio, e até um hospital de campanha, né, o único hospital de campanha da região, Ourinhos abriu. Foi um baita de um investimento, né? Todo mundo ficou... Eu, inclusive, mesmo sendo completamente a favor de qualquer iniciativa para salvar vidas, achei estranho, né? Assim, logo de cara, Ourinhos abriu um hospital de campanha e tal. Enfim, a prefeitura se mostrou muito preocupada, mas isso durou pouquíssimo tempo, muito pouco tempo mesmo. Assim que os comerciantes começaram a pressionar, assim que a população começou a demonstrar que estava a favor do lado do Bolsonaro, que estava a favor do lado que não está se importando com as vidas, o prefeito mudou completamente o discurso e, inclusive, contrariou a faixa que a cidade de Ourinhos estava, né? Ourinhos estava na faixa laranja, numa fase de preocupação, né? Uma fase em que o comércio não pode estar aberto, e isso foi ignorado. A gente já está aí quase há 2 meses de pandemia, com as mortes aumentando diariamente. Ourinhos está com muitos casos em relação às cidades do mesmo porte. Enfim, e comércio aberto, tudo normal. É assustador para quem anda na cidade e vê aquela situação de completa normalidade. Então, Padilha, como médico, mas também como político, eu queria que você falasse um pouco o que você percebe de intenção eleitoreira, tanto nas eleições municipais quanto para as eleições daqui a alguns anos. Você percebe que a decisão dos governos e dos municípios, elas são influenciadas pela eleição agora na pandemia? Olha, Eduarda, infelizmente eu tenho visto muito essa história que você está contando, né? E me preocupa muito isso está acontecendo em Ourinhos, que é uma cidade que a gente gosta tanto, de um povo tão trabalhador, uma cidade tão importante para o nosso estado de São Paulo. O que eu tenho visto? 2 coisas, Eduarda. Primeiro, a pandemia ela chegou assustando muito todas as classes sociais, porque ela começou na Europa, nos Estados Unidos. Os primeiros casos que chegaram no Brasil foram de pessoas que tinham ido viajar para a Europa, para os Estados Unidos, né? Os primeiros casos no Brasil foram da classe alta no nosso país. E a primeira morte no Brasil já foi de um porteiro que trabalhava para um condomínio da classe alta. Né? E rapidamente a pandemia foi se espalhando, sobretudo pela periferia das grandes cidades, para as áreas mais vulneráveis, né? E eu acho que isso primeiro gerou uma primeira atitude de alguns governantes que no começo tiveram, como você falou, uma postura muito firme em defesa da vida, sendo guiado pelos especialistas, preocupado com a defesa da vida, enfrentando inclusive reações em relação a isso. Parece que eles estavam mais firmes nessa posição quando a pandemia atingia principalmente a classe alta, os seus médicos, os hospitais onde eles convivem. Né? Quando a pandemia vai se espalhando para a periferia das grandes cidades e depois vai interiorizando no nosso estado de São Paulo, no país, a primeira sensação que eu tenho é que parece que esses governantes que no primeiro momento tinham tanta preocupação em defesa, parece que não está afetando mais o entorno deles, não é mais com eles o problema, começam a relaxar. Segundo, isso que você falou também, de começar a submeter à pressão
de empresários, né? Muitos desses empresários, que é muito fácil ele querer retomar a atividade comercial, as atividades, mas ele vai, em geral, para o seu trabalho, com o seu carro fechado. Tem empresário que vai até de helicóptero para o lugar de trabalho, né? Lá no trabalho fica numa sala fechada, numa sala reservada, não fica tanto em contato com a população, não se expõe tanto. Na hora de comer, come num lugar reservado, não se expõe na hora de comer junto com outras pessoas, né? Então, também essa pressão do setor empresarial. E, infelizmente, eu tenho visto vários governantes, está me contando aí, eu acho que é a mesma sensação que eu tenho em relação aí à Prefeitura de Ourinhos, se submetendo a essa pressão. O que, na minha opinião, é muito grave, né? Primeiro porque voltar as costas para a maioria da população, que é a população que mais sofre, e é a população que, na hora que ficar doente, depende fundamentalmente dos hospitais do Sistema Único de Saúde. Segundo, é não perceber, por exemplo, eu vi os dados, né? Ourinhos está variando entre 60% a 80% a taxa de ocupação dos hospitais aí, né? Então, tem muita gente que fala assim, tá 60%, tem 40% que pode ser ocupado ainda, tá 80%, tem 20% que pode ser ocupado ainda, mas as pessoas não estão percebendo que para estar 60% a 80% o hospital ocupado pela Covid-19, significa que muita gente teve que adiar a sua cirurgia. Tem gente que estava esperando há 1 ano para fazer uma cirurgia, teve que adiar a cirurgia. Então não é o sofrimento só de quem está com Covid ou risco de morrer. É um grande número de casos, com um grande número de internados da Covid-19, com a pressão muito grande para cima dos hospitais, faz com que muita gente que não está com Covid-19 também sofra na saúde. Teve que adiar a cirurgia, teve que adiar diagnóstico de câncer, gente que fazia tratamento com problema do coração teve que adiar seus exames de controle. Aumenta muito os problemas de saúde mental, porque as pessoas não estão podendo fazer suas consultas periódicas na saúde mental. O distanciamento físico aumentou o problema de saúde mental, a situação da renda. Então, também uma postura, né, defender a retomada, defender a facilidade da infecção das pessoas, o aumento do contágio, também é uma postura que afeta não só em relação à Covid-19, mas afeta em relação aos demais problemas de saúde. E eu estou convencido de uma outra coisa, Eduardo, que eu estava comentando aqui. Eu estou convencido que se a gente não criar um ambiente que mostra que é possível controlar a pandemia, não vai ter recuperação econômica, porque é uma coisa meio intuitiva, é só pegar um pequeno, médio empresário, qualquer empresário que até tem um dinheiro para investir, para abrir, ampliar seu comércio, gerar mais emprego, ele não vai investir enquanto não tiver segurança de que a pandemia está controlada, porque ele não vai abrir um comércio novo sem saber se vai ter que fechar logo depois. Ele não vai ampliar os empregos sem saber que talvez vai ter que demitir as pessoas depois. Ele não vai fazer uma reforma, investir para fazer a reforma sem saber sem saber se vai fechar ou não o comércio, né? A gente está fazendo o que eu tenho dito é uma reativação da economia, uma reativação ioiô, reativação sanfona, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso gera insegurança também para a recuperação econômica. Então, eu não acredito que esse seja o melhor caminho. E eu defendo, inclusive você perguntou, né, de eleições municipais, eu defendo, né, os partidos aí do campo progressista, coloque a defesa da vida no centro do seu projeto para as cidades, porque a pandemia nos obriga a repensar nossas cidades, né? Repensar a educação, repensar os serviços de saúde, repensar o transporte coletivo, repensar a segurança alimentar, como é que você garante segurança alimentar num momento como esse, né? Repensar os equipamentos culturais, a importância dos equipamentos culturais para lidar com os temas da saúde mental, que nós vamos ter com muita força, repensar os equipamentos para os idosos. Então, a pandemia vai exigir, eu acho que o debate das eleições municipais vai se concentrar sobre quais são as saídas para superar a pandemia nas nossas cidades. Padilha, uma outra preocupação que está vindo à tona agora é o possível retorno às aulas
nas escolas públicas e particulares. Eu queria que você colocasse qual a gravidade disso, que consequências poderão ter se isso realmente vier a se concretizar. Luiz Galeta, a gente está falando de volta às aulas, aprendizagem, né? Acho que a grande aprendizagem que o Brasil tem que ter nessa pandemia é o fato de como o nosso outono, o nosso inverno vir depois, como a pandemia chegou depois no Brasil, o Brasil pode aprender com os acertos e os erros feitos pelos outros países onde a pandemia chegou antes, né? O que esses países têm feito no processo de reabertura, né, das aulas, por exemplo? 3 questões fundamentais. Primeiro, nenhum dos países que reabriram de forma responsável, que retomaram suas aulas presenciais de forma responsável, retomaram as aulas presenciais nas regiões aonde nós tínhamos ainda uma taxa de transmissão de novos casos suspeitos e confirmados crescente nessas regiões. Tem alguns países que esperaram pelo menos 14 dias de redução da taxa de transmissão, alguns países esperaram 28 dias e alguns países esperaram 42 dias de redução de casos suspeitos e confirmados naquela região. Isso tem que ser pensado região por região, né? O nosso estado de São Paulo tem que pensar região por região, nosso estado é enorme, bastante diverso, para começar qualquer discussão de retomada de aula presencial. Então, essa é a primeira questão, né? Nós não vivemos essa situação aqui no estado de São Paulo inteiro, não é a situação de Ourinhos, de uma redução sustentável por pelo menos 28 dias dos casos confirmados e casos suspeitos. Pelo contrário, a gente continua tendo caso novo, caso suspeito, crescimento de casos, infelizmente situações de óbito. Então essa é a primeira questão. Só dá para planejar a retomada de aula presencial quando você tiver uma redução de pelo menos 14 dias sustentável. Alguns países 28, outros 42 dias de casos confirmados e suspeitos. Segunda questão, todos os países, para retomar a aula presencial, fizeram forte investimento em infraestrutura nas escolas. A gente sabe que não é a realidade das escolas brasileiras, das escolas no estado de São Paulo, nas escolas aí da rede estadual da região de Ourinhos. A gente sabe que tem escola que não tem lugar para lavar a mão, gente. Tem escola que não tem janela na sala, ou se tem a janela está emperrada, não abre a janela. Tem escola que o espaço onde as crianças e os adolescentes se encontram ali no recreio, no refeitório, não tem como fazer distanciamento físico. Então, não pode pensar em voltar às aulas sem um forte investimento em infraestrutura nessas escolas, né? Isso é o aprendizado dos países, né? E uma terceira questão é rever as várias rotinas da escola. Por exemplo, a gente tem na rede pública estadual sala de aula com 40, com 50 alunos, né? Isso não é possível. Tem os países que voltaram às aulas, contrataram mais professores, contrataram mais técnicos de educação, para você dividir as salas de aula. Imagina a educação infantil. Educação infantil, como é que você monitora se a criança está usando máscara ou não? Tem que ter mais técnicos de educação junto, mais gente junto, né? E a gente precisa ter muita clareza. Os nossos profissionais da área da educação, estamos falando dos professores, das professoras, do pessoal que trabalha na cozinha da escola, do pessoal que trabalha no administrativo, né, do pessoal que trabalha na segurança, os inspetores de alunos. Nós temos uma proporção altíssima de trabalhadores de educação que estão no grupo de risco, são hipertensos, são diabéticos, têm asma, têm doenças pulmonares, né, têm obesidade. Então, tem vários estudos já apontando, um deles é o estudo da Fundação Oswaldo Cruz, que aponta que o retorno às aulas no Brasil vai colocar em risco cerca de 9 milhões de brasileiros que fazem parte dos grupos de risco da Covid-19.
sejam os professores, trabalhadores da educação, o pessoal que trabalha lá na escola, sejam os familiares das crianças. Eles pegam a proporção de pessoas aí que têm hipertensão, diabetes, obesidade, são idosos, né? Então, é você fazer uma retomada presencial assassina. Não tem outro termo, né? Eu tenho uma filha de 5 anos, está na educação infantil, esse é um tema que está mobilizando os pais, os avós, os trabalhadores de educação há pelo menos um mês e meio, a preocupação de todos, né? A gente tem que tratar disso, né? Eu sou praticamente absolutamente contrário à retomada das aulas presenciais nesse momento. Tenho visto pesquisas que apontam aí que 81% dos pais, mães, têm dito que se retomar as aulas não vão levar seus filhos para a escola, e a gente vai colocar em risco os trabalhadores da educação, as crianças, os familiares dessas crianças. Todo mundo sabe que quando tem férias escolar, aumenta o trânsito, aumenta mais gente circulando na cidade. Ourinhos é assim. Ourinhos é uma cidade universitária, uma cidade que recebe gente de outras cidades da região também. Retomada de aula presencial aumenta a circulação das pessoas na cidade, no comércio, né? Então, é um fator gravíssimo para a gente aumentar a exposição e o risco de disseminação. Então, eu sou totalmente contrário. Os pais chegam para mim e falam assim: Padilha, mas meu filho vai perder o ano, né? Eu falo, é melhor perder o ano, porque se perde esse ano, recupera nos próximos 2, 3, tem que ter um planejamento da educação em relação a isso, do que perder a vida, né? Se perder a vida, não consegue recuperar nos próximos anos, né? Vocês sabem, quando tem piolho na escola já dá problema? É ou não é? Tem piolho na escola, já vira uma confusão. Um fala, não, foi o filho da Dona Maria, o outro fala, foi o filho do seu João, foi a professora, foi a pessoa da cozinha, vira uma confusão. Imagina a Covid-19, uma coisa que pode matar, né? Imagina um surto de uma Covid-19 na escola, como nós estamos vendo em outros países, o que pode significar de trauma para as crianças, para os professores, para as famílias. Então, eu sou absolutamente contrário a qualquer ideia de retomada presencial das aulas neste momento. A gente precisa cobrar dos governos estaduais, das prefeituras, mais investimento em qualificação dos professores, mais acesso à internet para as crianças e um planejamento de como que faz essa recuperação nos próximos anos. Porque a gente vai ter que fazer um planejamento da recuperação nos próximos anos. Isso, Padilha, nós infelizmente estamos chegando no teto, né? Você tem a tua agenda aí e a gente não quer atrapalhar os seus compromissos, mas a gente poderia aproveitar e eu vou passar a palavra rapidamente para a Eduarda e para o Galeta na sequência, para eles estarem, né, te questionando, fazendo um questionamento final, e aí você responde os dois de uma vez só e depois a gente vai para o encerramento. Pode ser assim? Lógico, pode sim. Ótimo. Vamos lá, Eduardo, vamos lá. Vamos a Eduarda fazer uma pergunta que ela chegou depois, ela pode fazer mais. Então, uma última coisa que eu acho importante para finalizar é a gente falar sobre como a prefeitura tem o compromisso de fiscalizar a aglomeração, né? Já que, em tese, eles prometem fiscalizar, porque pode estar aberto, mas não pode ter aglomeração, tem que seguir determinadas regras. Só que em Ourinhos, se a gente andar à noite, a gente vê bares lotados, que, em tese, não são permitidos. Então, o que nós, que somos do campo, que está defendendo a vida, que ainda defende o isolamento social, o que o senhor recomendaria a gente fazer para a gente cobrar a prefeitura para fiscalizar como que a gente pode influenciar, ajudar aí nesse momento, já que o bom senso das pessoas, né, por inúmeros fatores, não está sendo suficiente para que essas aglomerações não ocorram, né? Então, o que a gente poderia fazer? Eduarda, primeiro você falou uma coisa muito importante do papel da prefeitura nessa fiscalização. Quero de novo aqui chamar a atenção para a experiência de Araraquara,
que é considerada a cidade com a menor letalidade da Covid-19 no nosso estado de São Paulo, reconhecida por todos, não é porque é um prefeito do PT, do meu partido, o Edinho, mas todos estão reconhecendo o que Araraquara está fazendo, e uma das coisas que Araraquara fez foi um forte sistema de vigilância e monitoramento da aglomeração, envolvendo a Guarda Civil Municipal, mas sobretudo envolvendo a comunidade. Araraquara montou um comitê que envolve igrejas, envolve a sociedade, envolve a imprensa, que tem acompanhado de forma muito firme isso, e ao envolver a comunidade, a cidade, cria um ambiente também onde todo mundo contribui para essa fiscalização. Segundo, eu acho que os portais, a mídia alternativa, o Contratempo, os jornais, todos têm um papel muito importante que é da denúncia, né? E hoje é mais fácil de denunciar, inclusive, a gente pode ter imagem para denunciar, você noticiar o fato, isso cria uma situação muito importante de divulgação, de denúncia, que pode ser decisiva. E terceiro, recorrer ao Ministério Público, recorrer aos órgãos do Judiciário, né? Eu acho que as entidades podem fazer isso, pegar as entidades de Ourinhos, por exemplo. Eu penso, né? Os trabalhadores da saúde são os que mais sofrem com isso, porque quando uma pessoa está desrespeitando ou obrigando a outra pessoa a sair do distanciamento físico, o resultado final disso vai ser a pessoa ir lá para o pronto-socorro, ir lá para o hospital. O Brasil é o campeão mundial de mortes dos profissionais de saúde, então as entidades da área da saúde podem ajudar e deveriam entrar nessa denúncia, o sindicato, o Sindisaúde, eu sei que tem gente do Sindisaúde aí em Ourinhos, que é o sindicato estadual, mas tem gente do Sindisaúde em Ourinhos, as entidades sindicais, o Conselho Municipal de Saúde, as entidades da área médica deveriam entrar, cobrar da prefeitura uma fiscalização, entrar no Ministério Público. Acho que são denúncias muito importantes para serem feitas, né? Essa reabertura de bares e restaurantes, para mim, é chocante, porque a gente está dizendo, né, o tema da escola é algo gravíssimo. Agora, a reabertura de bar e restaurante no mundo inteiro tem mostrado a relação direta da reabertura de bares e restaurantes sem controle, né? Quando você falou, permite aglomeração dentro do bar, do restaurante, não tem limite de pessoas, às vezes você só reabre a área aberta, que circula mais ar, mesmo assim, do jeito que está sendo feito, está expondo as pessoas que estão indo lá e principalmente os trabalhadores, né? Os garçons, as pessoas que trabalham, são obrigadas, e não estão lá por diversão, são obrigadas a ir lá para trabalhar, estão se expondo e vários deles se infectando, morrendo, né? Muito grave isso. Então, acho que queria fazer isso como sugestão, Eduardo, pegar as entidades da saúde, pessoal do direito, né? Vale a pena fazer denúncia, não só a prefeitura, o conselho municipal, mas recorrer eventualmente ao Ministério Público. O Ministério Público tem que agir sobre isso, para que a gente possa evitar situações como essa que impactam tanto na saúde. Legal, muito importante seu comentário, porque ajuda a gente a se guiar a como fazer isso, porque é um momento que a gente está perdido, né? É tudo muito novo, a gente tem dificuldade de entender como controlar uma coisa que era tão normal, que é o ir e vir, né? Então, eu acho que recorrer realmente aos órgãos é realmente uma forma muito, muito importante, porque a prefeitura, enfim, todas as organizações que são obrigadas elas são as únicas que têm o poder de poder se segurar a pandemia, né? Elas realmente se sensibilizem com isso. Então, seu comentário foi maravilhoso, principalmente em relação à questão dos trabalhadores, né? Que os garçons, por exemplo, que têm que atender pessoas que estão ali sem máscara, se divertindo, bebendo, como se nada estivesse acontecendo. Então, essa conscientização é importante e em Ourinhos a gente precisa muito dela. Eu acho, Eduardo, vocês podiam fazer o Contratempo podia fazer uma campanha aí, porque hoje as pessoas podem tirar foto dessa situação, filmar a situação, mandar para o Contratempo, né? O uso obrigatório de máscaras, por exemplo, a gente aprovou o projeto no Congresso Nacional, eu sou coautor desse projeto,
que obriga as pessoas a usarem máscaras nos locais de circulação, nos locais de aglomeração. O Bolsonaro vetou o projeto, mais uma demonstração da atitude genocida dele. Ele vetou, chegou a vetar o projeto, a gente conseguiu derrubar o veto dele na semana passada, então agora é obrigatório o uso de máscara em locais de aglomeração, locais fechados, no comércio, nas igrejas, nos bares, nos restaurantes, nas repartições públicas. Passou a ser obrigatório, é uma lei nacional, e acho que o fato das pessoas não estarem usando tem que ser denunciado. O fato do dono do restaurante não pedir, não cobrar que a pessoa utilize máscara tem que ser denunciado, né? Denunciado à prefeitura. Acho que o Contratempo pode até fazer aí uma mobilização que pode ser importante, as pessoas mandarem foto, imagem, né? Se o pessoal quiser mandar aqui para o meu perfil da rede social também, que é o @padilhano, pode mandar também que a gente ajuda a denunciar. Padilha, você tocou na questão que um dos principais focos dessa campanha das eleições municipais tem que ser o combate à Covid, né? E por isso mesmo ganha uma importância muito grande quem serão os futuros prefeitos que vão administrar os municípios brasileiros, que realmente tem uma política de combate ao vírus e de conscientização em relação a esse problema. De que forma você, que é uma das principais lideranças nacionais do PT e da própria esquerda, como é que você vê essa campanha que vai ser atípica e que ao mesmo tempo estratégica para combater esse governo que tem aí, que é autoritário politicamente e que com a sua política genocida está levando milhares de brasileiros a serem contaminados e a própria morte, como está acontecendo. O Brasil já é um dos países do mundo com o maior número de mortes, e ao mesmo tempo é uma campanha atípica, porque não vai poder ter aglomeração, não vai poder ter o comício, o contato direto, e assim as redes sociais serão ainda mais importantes. Como é que você vê a atuação da esquerda nessas eleições e de que forma isso pode ser decisivo ou não, né, para o próprio combate à Covid em todos os municípios brasileiros? Com certeza será, Galeta. Assim, essa campanha, primeiro, acho que ela vai ser um divisor de águas, né? Quem defende a vida, quem coloca a defesa da vida no centro do projeto, é mais até do que o tema da Covid, da saúde, porque quando eu estou falando da vida, eu estou falando da violência contra a mulher, da violência contra as crianças, né? Eu estou falando da insegurança alimentar, eu estou falando da defesa, da proteção às crianças, aos trabalhadores da educação nesse debate sobre a retomada das aulas, né? Então acho que vai ser um divisor de águas, e acho que em primeiro lugar o campo progressista tem uma responsabilidade de colocar isso no centro do seu projeto das cidades, né? Segundo, que eu acho que vai ser uma campanha diferente, como você falou, a gente precisa aprender a agir e atuar nesse mundo das redes sociais, do mundo virtual, da forma de comunicação. Acho que esse é um grande desafio hoje por esse campo progressista. A gente precisa entender que não existe, a gente se acostumou, de certa forma, né, os partidos de esquerda, o movimento sindical, se acostumou a ter uma espécie de uma divisão entre formação política, formação da opinião, organização política, comunicação e mobilização. E hoje essas quatro coisas é uma coisa só, é tudo junto, né? Então a gente precisa aprender a lidar com essa nova situação que nós estamos vivendo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Acho que essa campanha eleitoral vai ser um teste bom para isso, porque ela vai exigir uma ação mais forte de comunicação nesse mundo do contato, da vídeo, né? E acho também que é importante esse debate do porque eu acho que na reta final da campanha, muito mais próximo ali do dia das eleições, vai ser mais possível a gente ter presença, atividade. Estou torcendo aí que eu vou poder visitar Ourinhos até as eleições, estar junto com vocês. Certamente vai ter um momento onde vai ter a possibilidade de sair mais para a rua. Então vai ser um momento também de explosão de uma certa indignação, explosão de indignação do desprezo do Bolsonaro em relação à população brasileira e às vidas que se perderam, do desprezo do Bolsonaro ao trabalho, ao esforço dos profissionais de saúde. Eu fico imaginando um médico, uma médica, um fisioterapeuta,
enfermeiro, está ali dando plantão, na UTI, cuidando das pessoas, e vê o Bolsonaro receitando medicamento que não tem eficácia nenhuma, zombando da vida das pessoas, zombando dos medicamentos, zombando dos profissionais de saúde, né? Então, eu acho que vai ter também, na véspera da eleição, um momento um pouco de indignação sobre isso. Então, eu acho que o desafio da esquerda, do campo progressista, está muito presente desde o começo, repensando como que se organiza, como que participa, com esses novos meios de comunicação, e está preparado para, nessa reta final, estar junto com essa explosão de indignação que eu tenho certeza que vai acontecer na véspera da eleição. Então, Padilha, nós estamos aí caminhando para o encerramento, né? E tem aqui queria estar já de imediato agradecendo a sua participação. Para nós foi um prazer muito grande. A gente, às vezes, é um jornal pequeno, de uma cidade mediana, e a gente pensa muitas vezes que ações assim são difíceis e às vezes difíceis de se fazer. E realmente são. Não é fácil. O jornal Contratempo, ele se mantém graças à contribuição daqueles que acompanham a página, reconhecem o valor de um jornalismo independente, de um jornalismo aberto à crítica, à participação popular, enfim, não é fácil fazer jornalismo desse tipo. Para nós é uma alegria muito grande ter você aqui conosco, pois a gente acredita que representa também esses mesmos princípios de reforçar a democracia, de combater o fascismo, de fazer com que possamos voltar a ter esperanças. Então, o meu agradecimento vai nesse sentido, e eu aproveito para deixar aqui, como seu encerramento também, essa pergunta do Luiz Mosco, de como romper a barreira criada pelas fake news e pelos ataques a imagens da esquerda no Brasil, já servindo também como as suas palavras finais aí para nós. Luiz, primeiro que eu acho que o Bruno do Luiz rende a gente fazer um novo programa só sobre isso, estou à disposição, viu? A gente pode combinar, esse dia assim de quarta de manhã, é bom porque eu consigo acompanhar aqui, estou acompanhando a comissão aqui pelo celular também, então a gente consegue acompanhar, fazer mais uma atividade, acho que vale muito a pena. Eu acho que isso tem muito a ver, Luiz, de um lado, com essa necessidade do campo progressista em se reorganizar, apostar muito nesse tema da comunicação, não só como forma de difundir uma mensagem, mas também de se organizar politicamente a partir da comunicação, das redes sociais, esses grupos de WhatsApp. Então, acho que esse é um grande desafio que nós temos. Não é um desafio só para a esquerda aqui no Brasil, é um desafio no mundo, né? Não à toa tem o Trump nos Estados Unidos, o Modi, que é o primeiro-ministro lá da Índia, o Boris Johnson no Reino Unido, né? O eixo da morte da Covid-19 são de lideranças da ultradireita, né? Bolsonaro, Trump, Modi, o Boris Johnson no Reino Unido, são lideranças da ultradireita que negaram a ciência, desprezaram a vida e colocaram o mundo na rota da morte na Covid-19. Então, e todos eles utilizam das fake news, das formas de organização. Então, esse é um debate não só do Brasil, mas no campo progressista e das democracias no mundo como um todo, né, Luiz? Então, eu acho que uma parte de enfrentar isso é pela nossa reorganização, de como que a gente lida com o mais importante tema da comunicação. Eu estou aprendendo também sobre isso, tenho o nosso perfil nas redes sociais, que é o @padilhando, tem um número que a gente cadastra o WhatsApp, que é o 011 97 581 4398, que a gente busca difundir, fazer interação, montar novos grupos com isso. Então, a parte é reorganização, mas também, um segundo ponto, é cobrar das instituições, né, que barrem os crimes que são cometidos, né, foi muito importante, por exemplo, essa ação do STF sobre aquelas pessoas que se organizam com financiamento do governo federal para fazer portais de fake news. Tem a CPI das fake news no Congresso, que tem que concluir seu trabalho, não titubear em condenar as pessoas que cometem crimes contra isso.
Eu tenho um projeto de lei, Luiz Bosco, que criminaliza a fake news na área da saúde, ou seja, né, um servidor público, um agente público, um presidente da República que solta e repercute fake news sobre temas da saúde, precisa ser criminalizado como uma pessoa que cometeu um crime de responsabilidade. Nós não podemos bobear sobre isso, né? É crime de responsabilidade, é crime de responsabilidade administrativa uma pessoa que vai lá e difunde uma fake news que vai contra uma recomendação da autoridade sanitária. Então, de um lado é reorganização política nossa, de como agir na comunicação, mas do outro é cobrar das instituições, né, que criminalize, que não permita que agentes públicos, agentes políticos possam ser financiadores e difusores de fake news, como nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas no mundo. Esse é um debate mundial que é fundamental que tenha sido feito, inclusive ir atrás de quem financia isso, porque tem grandes interesses econômicos, muito dinheiro financiando essa rede de fake news. Obrigado novamente, Padilha. Vou deixar Eduardo, Galeta também darem as suas palavras finais. Lembrando que amanhã o Contratempo entrevista a professora Roberta, que é da POS, juntamente com o Gianazzi, que é deputado estadual pelo PSOL, e eles estarão aqui sendo entrevistados a partir das 18 horas. Estão todos que nos acompanharam aqui, já estão convidados para poder também acompanhar essa entrevista. E, Padilha, você pode ter certeza que você vai voltar, nós vamos chamá-lo novamente, porque realmente teria muita coisa ainda para ser abordada. Eduarda, Galeta, por favor. Então, primeiro, né, eu queria agradecer ao Padilha por trazer uma luz aqui para a gente, principalmente em Ourinhos, que nós, no Contratempo, somos sozinhos aí nas informações, na comunicação, que vai contra a corrente, né? A gente é de uma cidade que tem uma mídia muito tradicional e que sobrevive através da prefeitura. Então, vir uma pessoa de fora com tanta experiência, né, principalmente na área da saúde, vir falar, dar a sua opinião para a gente sobre o que a gente faz agora na nossa cidade, é maravilhoso para a gente continuar com novos ânimos. Então, eu agradeço a essa luz e a esses novos ânimos. A conversa foi maravilhosa e muito obrigada, Padilha, por isso e por tudo que você vem representando aí na sua vida de modo geral, como político e como pessoa. Muito obrigada. Padilha, queria agradecer a sua presença aqui, a oportunidade de esclarecer as pessoas sobre realmente o que existe de verdade, de mentira, nessa questão da Covid, que é tão importante, e também permitir que nós, o Contratempo, que infelizmente a população ainda não se conscientizou sobre a gravidade desse vírus, e muitas vezes quando a gente cumpre o nosso papel jornalístico de informar, de denunciar, né, pessoas e lugares que estão atuando de forma irregular, né, e de grande risco para a população, criando aglomeração e falta de fiscalização por parte da prefeitura, nós somos muitas vezes criticados, né, e colocados como alarmistas, como aqueles que apostam no caos e querem apavorar a população. Então é muito importante, vindo de você, né, que é de forma reconhecida nacionalmente, foi um dos melhores ministros da saúde que já teve no Brasil, e que está sendo muito importante a sua atuação para esclarecer as pessoas em relação a esse problema e a falta do combate ao vírus por parte desse governo Bolsonaro. Então, a gente agradece a sua participação aqui e esperamos contar com você para outras questões que também são muito importantes nesse momento. Eu que agradeço, viu, Galeta, Eduarda, Marcos, vamos continuar se acompanhando, volto mais vezes, viu, Marcos? Só combinar aqui, vamos ver se a gente faz aí com uma certa rotina, viu? A gente fazer
regularmente está aqui para conversar não só sobre os temas da saúde, mas os temas aí gerais da política, tudo. E acompanha a gente também aí, manda crítica, fiscaliza, faz sugestão. Eu já vi aí que o Marcos já botou aí o número do WhatsApp nosso aí, pode mandar. E no perfil das redes sociais, que é o @padilhando, tá no YouTube, na Face, no Twitter, no Instagram, em tudo. Vamos continuar acompanhando aí, dialogando. E em breve nós vamos estar aí, viu, Marcos? Em breve nós vamos estar aí, Marcos, Eduarda, Galeta, vamos poder visitar aí Ourinhos para a gente fazer esse debate aí nas eleições municipais também. Grande abraço. Obrigado, Padilha. Um abraço. Obrigado, Eduarda. Obrigado, Galeta. Obrigado que acompanhou aqui a entrevista. Muita gente acompanhou e muita gente ainda vai ver, porque ela fica gravada no nosso perfil e muita gente que não pôde estar acompanhando ao vivo vai poder estar acompanhando depois. Obrigado, Padilha. Obrigado pela sua disponibilidade. Valeu. Padilha. Obrigado. Tchau, tchau.